E aí, César? E aí, tá em Tudo Itacaré? bom? Acaré. Você está em Floripa Ah, ainda? vibe de Itacaré, coisa boa. Está em Floripa? Tô em Floripa. É, mas Você Ai, tá agora, Floripa, aqui? que coisa boa. agora a gente acessou o lado ruim também de Itacaré, né? Quando você fala que o pessoal falava que o Brasil era inferno e paraíso, começa a entender por quê, né? Tem um lado inferno, né? O que que é o lado inferno? A loucuragem, né? Loucuragem, confusão, muita gente tentando passar a mão na bunda. Quando você vai morar, é difícil, né? É bastante Ah, hostil. se passar com carinho, né? É verdade, se fosse com carinho, estava Pagar melhor. um Mas não é com drink, né? carinho, não. Gente, deixa eu só perguntar, a Fernanda também, ela é Fernanda Sim, Eberti, Ah, sim, pode é ir, do já time. está. Ó. pode entrar. Ai, uba. Ô, gente, é mais um papo entre nós mesmo. A gente até divulgou para uns amigos, se algum amigo quiser participar, Tudo divide com bem, nós. querido? E assim, o que que você vai perguntar pra gente? É a Olha Dani lá que o vai César. perguntar. É a É Dani. porque assim, a chamada era bem ousada, né? Se o Brasil tem jeito ou não. Eu não me responsabilizo por responder essa pergunta, não. Já começou, Claro já que tem pode jeito, falar isso. pô. Tem que ter Pode jeito, falar isso. César. Ó, ô César, tem esse papo no começo e depois a gente fala imaginações, vamos falar da função da imaginação e o que a imaginação faz. Isso, na verdade, também serve para a gente lançar. A gente está relançando a comunidade, então a gente vai usar isso aí também, até em aula eu vou usar, na verdade, sabe? Mas eu vou usar para quem quiser se inscrever no curso também. A gente vai dar como Tá, conteúdos extras para as pessoas que querem entrar legal. no curso de ativismo. E o curso de ativismo, a gente está chamando de ativismo tropical, mas na verdade é duas coisas. Uhum. É a imaginação Uhum. e criar um pouco mais de performances, um pouco mais de sabedoria na hora de fazer a tentativa de convencimento. Vai. Porque ativismo é sempre um convencimento, mas então, é aí que entra os tipos de ativismo que você conhece e tal. É por aí. Uhum. Agora, fora isso, a gente vai perguntar um pouquinho de vocês também, quem são, tal, mas quais as coisas que trabalham em empresas. Mas não é Uhum. nada, acho que é bem tranquilo, gente. Só fizemos coisa muito mais difícil que isso. Tá. Aqueles que a gente fazia lá eram mais ousados, 2052, eram muito mais ousados e você... Ô, Dani, eles faziam aquele que você precisava ouvir um dia de 2052, que a gente estava se divertindo com isso. Uma hora ainda quero Ah, isso voltar, foi bem legal. que dá mais trabalho para fazer. Dá mais trabalho. Cortou, amigo. Eu só entendi o Dani. O Dani, Nossa, cortou? Tá ouvindo agora? cortou. Fala de novo. Tô. Acho que é o teu que tá cortando, hein? É. Tinha cortado o meu, gente? Todo mundo cortou o meu ou só cortou ou não? Então, só para saber, para a gente Deixa não eu saber o que sair tá acontecendo. do Wi-Fi para ver se melhora. Tá chovendo muito aqui e aí fica instável o Wi-Fi, saca? Aqui para mim eu ouvi normal. Eu saí do Então Wi-Fi. acho que é o teu. Tá, demorou. Pergunta de novo, amigo. Me perguntei, eu falei que eles participaram, a gente fez junto um podcast que uma hora eu queria que você ouvisse, que era Pensando o Brasil a partir de 2052. Tá. Então, que é um pouco nessa linha de imaginação política, imaginar as imaginações políticas, que a gente vai fazer um pouco aqui hoje, mas lá era exercitado mesmo, já fazendo mesmo. Centro, cadê A meu gente pode até centro? brincar aqui um pouquinho, se a Meu gente quiser. centro, meu centro. Gente, mas acho que vocês que vão perguntar dúvidas que vocês queriam para a gente preparar, eu já respondi tudo. Espada da clareza, espada da clareza. A Fernanda tá. Eu não vou falar Tá nada. certo. Quem vai falar é o César. A Fernanda tira de letra, né? E a Bruna, vou ficar quieta aqui. Eu vou dar depois só pitaco. Só dou pitaco, dou pitaco. Comentadora. Ó, Eu mas sou você fica comentadora. preparada aí, porque qualquer coisa eu vou falar, Fernanda, o que que você acha? Não, nem vem, cara. Tô aqui Eu dando não tô apoio brincando, não. moral. Tô aqui dando apoio moral. Mas é meio bater papo mesmo, gente. E aí quem for falar, fala um pouquinho. Esses podcasts, eu tenho ouvido alguns, são assim, cara. Eu acho legal pra caralho.
Sai mais coisa do que Uhum. ficar nesse clima de palestra. Dani, você está onde? Eu tô em Campinas agora. Ah, E você? Sampa. Ah, eu tava aí. Eu sou daí. Eu vim para cá com a pandemia e aqui fiquei, por enquanto, até voltar ao home office. Massa. Massa. Parece que está tendo uma exposição muito linda aí em Campinas. Onde? Putz, eu não vou lembrar agora, amor. Depois da menopausa, a cabeça ficou péssima, mas eu posso te mandar o link. A cabeça já era mais ou menos, a memória já era um negócio, assim, agora tá uma beleza. Mas eu te mando o link. Um negócio aí meio, acho que é não sei o que, Tunã, pode ser? Uma casa de cultura Tunã. Ah, sei, sim. Aqui tem umas casas de cultura. Aqui tem umas casas de cultura bem legal. Tem a Casa do Sol, da Hilda Hilst. Olha, que bárbaro! E é muito legal. E aí lá é muito legal porque ela acolhe pessoas diversas ligadas à arte, à filosofia. Aí as pessoas podem morar lá, usar os espaços. Agora ela está passando por uma reforma, do qual os meus amigos estão fazendo, que vai ficar sustentável. E é muito legal. Depois dá uma olhadinha aí, chama Casa do Sol. Tá, vou botar aqui. Ela morava aqui. Eu adoro aqui. a Rio. Eu não sabia. Ela morava nessa casa. Babado. A gente tem que visitar falando nisso, Nil. Quando você estiver aqui por São Paulo. É muito linda, é cheia de árvores, sabe? Essas casas coloniais maravilhosas, assim, é baba. E aí você pode morar lá um tempo. Aí você mora lá, ajuda, tal. É bem ligado a artistas, assim, é bem legal. Gostei da dica. Sampa também tá cheia de coisa legal. Sampa tá um negócio assim lotado. Eu sinto saudades, viu? Vou falar que não. Eu sou daqui. Mas tá pertinho, vai, cara. Vai. Então eu tava aí de volta. Semana passada. Vem aqui. Quando você for, você me chama. Demorou. Eu acho, César, respondendo o que você perguntou, eu acho que vai bem no caminho disso que você trabalha mesmo com ativismo delicado, sabe? Da gente reconstruir essa... eu acho que a noção... a formação brasileira, ela foi muito danosa durante muito tempo por causa dos nossos intelectuais que fizeram essa formação meio nefasta do brasileiro, essa coisa meio... bom selvagem, essas coisas, que acabou destruindo um pouco a nossa concepção positiva. Então, eu acho que quando a gente pensa em tudo que a gente quer alcançar, então a gente sempre parte de resgatar uma história mais positiva, criar coisas mais positivas, sabe? Então, eu acho que vai bem nesse caminho do ativismo delicado, assim, sabe? Assim como na parte empresarial, do ECG, sabe? Vai bem nesse caminho mesmo, que a nossa proposta vai ligada a essa reconstrução, né? Por isso que faz bem o link das coisas, né? Não adianta só lucrar, né? O que é ECG mesmo, gente? Eu esqueço, eu leio lá, eu até li no negócio da Bruna, mas eu esqueço o que é ECG. ESG, né? ESG. É desenvolvimento do meio ambiente, social e de governança, que você, quando você vai fazer as coisas para a empresa agora, ela tem índices de ESG, como se tivessem metas, que não adianta só você ter o lucro, né? Porque a economia neoclássica, ela queria o lucro pelo lucro, né? Foda-se a natureza, foda-se a sociedade, foda-se todo mundo. Agora, o ECG, Newton, ele muda a concepção. É como o ECG meio que substitui a noção de sustentabilidade. É um sustentabilidade plus, saca? Entendi. Então, as empresas agora têm que ter mais noção, não só de Dani, lucro. mas podia deixar para eles responder, senão é obrigatório saber isso. Não, pensei que você tinha perguntado para mim. Não, sei, você até acha que respondeu certo, mas também não estava te cobrando, não. Então, eles que entendem isso. Tá. É super especialista. Mas tô certa, gente? É isso? Tá super certo. Eu só acho que falta uma questão cultural lá nos ODS, nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, falta bastante um foco em cultura, arte, mas tem uma galera trabalhando para isso já, inclusive o nosso amigo Américo.
Não, porque quer dizer, hoje em dia não tem. É falta no sentido de hoje em dia não ter. Não Hoje tem em um dia ninguém... foco claro, né? Não tem em cultura. Entendi. Não tem. É só sustentável. A escultura está ali, né? Quer dizer, não tem como a gente falar em nada disso sem falar em cultura. Oi, Bruna. Olá! Boa noite, tudo bom? E Oiê! aí? Onde andas? Salve, salve! Saudade de ti! Era bom aquela época, hein? Aquele passado, que a gente só se encontrava às sextas-feiras. Era bom, hein? Eu gostava daquilo. Nossa, aquilo foi um alento na pandemia, né, Nilton? Foi, serviu em si, né? Serviu ali, Sim. serviu pra caramba pra nós. Foi É super isso. bom na época. Obrigada pelo Já serviu convite naquela para hora. estar aqui. Legal. Eu estava contando para o César, é mais um bate-papo informal, tem alguns assuntos que vocês entendem, mas também a gente é bem soltinho, a gente vai brincar um pouco, aí vamos ver o que dá, essa brincadeira de Tá bom. tratar. Como se a gente estivesse dentro do universo já. Não é aquele lá de 2052, não, que é mais difícil, a gente não tem roteiro para isso, mas é mais no sentido da gente estar, quando a gente está junto nesses encontros da utopia, a gente já está na utopia. E aí, Sim. então, porque pelo menos em algum momento a gente pode estar na utopia. Então, o lugar onde o diálogo é possível. E a partir disso a gente bate um papo. Mas Tá sem bom. grandes pretensões. Podemos falar de pautas da semana também, se alguém quiser. Tá valendo. O tapa do Oscar. O tapa do Oscar já teve bastante também. Né? O tema da semana. Aliás, não sei se vocês viram, parece que os ingressos do Chris Rock para o show do Chris Rock esgotaram, ficaram caríssimos. Eu disse, gente, os Estados Unidos é um lugar interessante. Oba! Aqui também, Não é? né? Interessante. Aqui também. Também, quando dá uma loucura dessa, a pessoa Anima, né? Anima tudo. Ei. gosta. Só também achar que não vai ter mais briga, gente, falou. É verdade. Ô, Nilton, só uma coisa, eu vou precisar sair às 9, tudo bem? Então, a gente vai durar um pouquinho mais, vai descer às 9. A gente costuma... A gente vai umas 9h15, eu acho, mas... Ah, tá bom. Vamos tentar antes, então, até. Não, é só porque eu vou fazer um disclaimer rápido. Minha mãe chegou aqui e aí tá tendo um jantar, mas foi um evento meio surpresa. Arrasou. Aí, quero... Imperdível, né? Exatamente. Você é São Paulo? Você é São Paulo? Você está aqui também ou está na Bahia, Nilton? Estou na Bahia. Bahia. Estou passando tempo aqui. Mas daqui a pouco eu vou ter que voltar, eu acho. Estou descobrindo isso. Você está em Ilhéus? Itacaré. Eu vou para aí, eu vou para Algodões semana que vem. Vou te eu adoro. escrever. Me avisa, eu adoro. Eu acho que eu vou estar aqui ainda. Estou nessa dúvida também, na verdade. Vou para um casamento. Que legal. Algodões é pertinho. Pois é. Gostoso, Algodões. Tem bastante amigo lá. Delícia. Vamos ver se o Adriano, deixa eu ver se ele vai chegar. Peraí. Ele está aqui já, vou liberar. Tá bom. Acho que eu pode botar para... Eu já botei para gravar, aí o Adriano entrando já pode começar, porque as pessoas vão aparecendo conforme eu vou liberando aqui. Eu estou aqui, conforme elas forem aparecendo. 8 horas, vamos esperar um minuto e a gente começa. Beleza, então. Adriano. Vou pôr no meu mundo aqui. E aí, Nilton, Dani, todo mundo aí? Prazer. Ei, prazer. Oiê. Vou começar, então, 8 horas. Depois a gente faz umas vinhetas lá que o pessoal fez, depois a gente bota. Só vou começar normalmente, então. Olá, boa noite, bem-vindo todos ao podcast da Utopia Brasil, o lugar onde o diálogo é possível. Nós estamos aqui com um grande elenco aqui hoje, bastante gente, olha, gente pra caramba para conversar aqui em 1 horinha, vamos tentar ser rápidos, eficazes e resolver o problema do Brasil. A gente sabe, o Brasil está com muita dificuldade, está sofrendo muito, está muito difícil para essa nação, para esse povo. Então, como a gente gosta do Brasil, a gente vai dedicar essa horinha aqui a resolver esse problema. Afinal de contas, temos aí, não custa nada doar 1 hora para resolver o problema do Brasil, né? Então, o debate é se o Brasil tem jeito, e, na verdade, é um debate sobre as formas do que a gente sonha com o Brasil, claro, e a gente vai direto.
Vamos ficar discutindo o que é os problemas, não. O que a gente quer, e aí vamos depois como que a gente chega. E aí, como que a gente chega, é claro que aí entra o assunto do ativismo, das formas da nossa empreender a nossa luta política, luta, além de ser luta. Então, essas formas desse ativismo, a gente chegar onde a gente quer ser ativos na nossa busca. Estamos aqui com um grande time aqui, ó. O pessoal vai se apresentando um ao outro também, porque senão já passa 8 horas se apresentando. Eu, como já sabe, sou o Newton Canito, e aí vamos passando aqui, ó, vou passar já para o Adriano de Ângeles, que é também coordenador do curso de ativismo digital da Utopia, ativismo tropical da Utopia Brasil, e um grande aí, um cara está há 50 mil anos nisso, e o Adriano vai passando um para o outro aí, vamos bolando como fazer, tá bom, gente? Para não ficar muito formalidades. E vamos lá, Adriano, o Brasil tem jeito, não tem jeito? O que a gente sonha e o que você quiser falar. Está sem áudio? Está sem áudio, ainda bem que pronto, agora sim. Estão me ouvindo? Estamos. Maravilha. Bom, primeiro agradecer aqui, né, por estar junto com vocês e para quem vai estar nos escutando aqui, porque obviamente estamos já trabalhando um futuro próximo aqui do Diálogo em Rede. Eu acho que esse debate é muito, muito bacana e, ao mesmo tempo, obviamente, muito atual, né? Porque a gente está imerso num ano em que as pessoas estão com, digamos, as vontades e as expectativas muito à flor da pele, né? Não só esse ano, acho que isso já faz um tempo. E, assim, só para me apresentar rapidamente, né, que o Newton sugeriu, eu sou jornalista, realizador audiovisual, trabalho com projetos artísticos e culturais, mas também de ativismo, já tem algum tempo. Já desenvolvi projetos, por exemplo, no Fórum Social Mundial, que para mim é uma grande escola de ativismo, de mobilização de causas, né? Mais recentemente sou colaborador, né? Estava coordenando uma área da Ação da Cidadania, que é aquela ONG que faz o combate à fome, já tem 28 anos no Brasil, apesar de que, obviamente, eu não estive esse tempo todo lá, criada pelo saudoso Betinho. E eu coordenava um projeto, um laboratório de aceleração de projetos e ajudar jovens de periferia a desenvolverem seus projetos na área de arte e de audiovisual. E eu acho que, assim, acho que a gente precisava, obviamente, aqui fazer uma conexão entre vários pontos, né, para poder falar sobre essa temática, mas como provocação inicial, Newton e demais convidados aqui, convidadas, obviamente, eu acho que, assim, o ativismo, ele pressupõe uma causa, né? Assim, do meu ponto de vista, eu acho que ele pressupõe uma causa. Então, para a gente falar de ativismo, a gente está necessariamente falando de alguma causa. A gente está falando também de um segundo ponto desse tripé, que seria o ativista ou as pessoas que querem ser ativistas, elas se envolvem em algum grupo, em algum movimento, né? Seria o segundo ponto. Primeiro, uma causa, o segundo, um grupo, um movimento, e terceiro, eu acho que pressupõe também ações práticas, né? Então, eu estou falando isso tudo para provocar aqui, para a gente refletir sobre isso, como é que isso se conecta no Brasil de hoje, porque às vezes eu sinto que tem muita gente que gostaria de fazer uma mudança no Brasil, mas às vezes faltam algumas dessas pontas, né? Às vezes a pessoa até tem alguma ideia de uma causa, mas ela não está devidamente enraizada em nenhum tipo de grupo, de movimento ou de rede, e menos ainda consegue se engajar em ações práticas que gerem resultados efetivos, né? E acho que isso é uma das dificuldades que a gente tem hoje no Brasil, e principalmente quando a gente fala de ativismo digital, porque, obviamente, o ativismo digital ele não é virtual, ele é real na perspectiva de que ele muda a realidade, ajuda a mudar a realidade, mas muitas vezes as pessoas ficam na superfície dessa ideia do ativismo, achando que uma certa lógica de movimentismo nas redes sociais vai gerar algum tipo de resultado concreto, e não gera. Gera onda, gera espuma, né?
Enfim, então é isso. Acho que como primeira provocação aqui, eu acho que a gente vive um momento em que eu acho que os movimentos, inclusive progressistas, têm muito que refletir sobre isso, porque eu sinto que a gente, às vezes, faz muita espuma e pouca ação concreta que pode mudar a realidade e que pode impulsionar outras pessoas a se envolverem nesse movimento ativista. É polêmica, é debate, já veio já falando mal dos próprios ativistas, o cara já veio criticar as próprias pessoas que estão há anos se dedicando aí para salvar o mundo e você já querendo criticá-las. Então, eu vou aqui já abrir também, chamar aqui para a galera que a gente... O ano passado eu tive uma vivência, ano passado retrasado, nem lembro, né? Nessa época que a gente ficava preso em casa, eu tive uma vivência na pandemia que era a Rede Vias, que é uma rede que a gente se reunia justamente para pensar o Brasil. Aí eu trouxe aqui 3 representantes desse grupo para nos inspirar, para nos agraciar com um pouco de esperança, porque na época a gente conseguia ter um pouco de esperança. A gente, mesmo naquela situação, estava com mais esperança que hoje. Agora, hoje que a gente começa a tentar fazer, a gente começa a ficar com mais dificuldade. Na época eu estava tão ruim que a gente ficava sonhando, ficava meio otimista. Então, eu queria recuperar um pouco essa esperança. Queria conversar com vocês. Estou aqui com César Matsumoto. Qual quiser falar primeiro? Bruna Rezende, Fernanda Ebert. Queria que vocês lembrassem o que a gente sonha de Brasil, que é um pouco respondendo ao que o Adriano falou também, no sentido, tem a causa? A gente tem alguma causa que seja para todos nós? Existiria alguma causa que a gente considere que seja para todos os brasileiros? Claro que depois a gente tem que convencer eles também, não é tão fácil. Mas a gente sonha com alguma causa que seja para todos? Como é que é esse mundo que a gente pode chegar? E eu ouvi de vocês um pouco de... Se vocês quiserem falar. Bom, boa noite a todos. Prazer estar aqui, Carito. Obrigada pelo convite. E a gente, bom, eu acho que primeiro me apresentar, eu sou Bruna, sou uma das idealizadoras desse projeto que o Carito trouxe, que é a Rede Vias, e tem uma jornada aí no mundo dos negócios, né? Empreendendo, desenvolvendo, todos com a perspectiva de geração de impacto de alguma forma. E primeiro que eu acho que a esperança ela tem que ser ativa, né, Canito? Então, a gente até tem um livro que eu não sei se vocês já leram, mas ele tem influenciado bastante, que é o Esperança Ativa, da Joanna Macy. É um livro super legal. E eu acho que ele é muito oportuno para o momento que a gente está vivendo, assim, que ele, inclusive, ajuda bastante como inspiração de pensar, né, que a gente tem essa vida como é sendo vivida, né, como a gente está vivendo, do business as usual e tudo mais. E aí tem uma vertente, uma linha que é a perspectiva desse grande desmoronamento que a gente vivencia também. Então, vem essa onda muito pessimista, quase que como não tem jeito, né? Inclusive, quando você trouxe o tema, se o Brasil tem jeito ou não tem. Para mim, o Brasil tem muito jeito, né? Embora eu seja uma otimista invicta, tem muito jeito e dedico a minha jornada profissional a isso, inclusive. E aí é quando a gente tem essa grande virada, que é quando a gente identifica que o mundo está como está, existe esse grande desmoronamento, e aí vem a pergunta, a gente vai fazer o que com isso? Na nossa leitura, e quando a gente idealizou o Vias, que você citou aqui, foi muito nesse sentido, assim, tem tanta potencialidade nesse país, né? E aí no meu recorte, que é o recorte econômico, na perspectiva da riqueza, da geração de vida, né? Então, o Brasil é o país que mais gera, que tem a maior produtividade bruta da perspectiva de geração de vida do planeta. Então, a gente gera luz, a gente gera água, a gente gera um monte de coisa assim, que é fundamental para o processo que a gente está degradando com tanta aceleração, que, da perspectiva econômica, é a nossa grande virada. Então, eu acho que a esperança ativa nesse lugar de ação ele é muito oportuno para a gente nesse momento, né? E aí, falando um pouco de Vias, assim, quando a gente idealizou esse projeto, primeiro eu vou dizer o que era. A Rede Vias foi uma intenção muito genuína de um grupo de pessoas que tem um desconforto, assim, uma vontade muito, muito grande de co-criar uma nova realidade num território que já existe, né? Então, por isso, talvez, nessa perspectiva um pouco utópica mesmo, mas muito possível à medida que pessoas compartilham de um sonho. Então, a gente criou uma rede
o mais diversa possível naquele momento. Então, a gente convidou lideranças, eram 48 lideranças, respeitando vários critérios de diversidade, e a gente promoveu vários encontros dentro de um espaço, né, de pensamento, de reflexão e de prática, acerca de como potencializar, de desbloquear as potências que existem aqui. E aí a abordagem que foi usada foi a abordagem do ativismo delicado. E a gente tem aqui o César como o grande guardião, né, dessa abordagem. E eu passo a bola para você. Tá joia. Obrigado, Bruna. Obrigado, Canito, todo o pessoal aí do Utopia Brasil, pelo convite, de poder reencontrar aí pessoas queridas, Ralph, que eu estou vendo aqui também. Então, né, como a Bruna estava contando, né, eu, Bruna, a Bia, a Fernanda que está aqui também, e mais 48 pessoas, a gente estava engajado, né, pessoas assim de todas as áreas, né, gente da cultura, gente dos negócios, gente da sociedade civil, jornalistas, empreendedores sociais, gente que estava interessado em olhar para o Brasil. E quando a gente fez esse primeiro chamado, a gente tinha essa intenção de olhar para o Brasil de uma perspectiva também histórica, de fazer também reparações históricas, né? A gente estava também muito inspirado pelo pessoal do Fórum da Manhã, né, que o Ralph aqui também é idealizador, pensando, né, como que a gente olha para essas dívidas históricas que o Brasil tem, especialmente com os africanos escravizados e com os povos originários, né, e o quanto que isso acaba nos travando, né, em diversos níveis. E parece que a gente dá um passo para frente e 2 para trás, né, e fica essa sensação de que agora vai, mas aí a gente dá 2 passos para trás, né. E esse ativismo delicado que a Bruna mencionou é uma abordagem de estar muito atento para como a gente é ativista, de como a gente pode estar atento para o resultado do que a gente está fazendo. E o que eu quero dizer com estar atento? É que quando a gente é ativista, a gente tem uma convicção muito forte de que a gente está fazendo alguma coisa para o bem. E no calor dessa convicção que a gente tem, é muito fácil a gente começar a ficar cego para o resultado que a gente está gerando. Então, por exemplo, quando a gente começa a lutar por igualdade de direitos, é possível que com tanta convicção a gente comece até a ficar violento. É possível que a gente até comece a ficar gerando mais distância e desigualdade do que aproximação e equidade, porque são leis da vida. Na psicologia, eles chamam isso de teoria da mudança paradoxal, que quanto mais você tenta mudar um comportamento, mais ele fica o mesmo, mais ele é reforçado, porque é um efeito mesmo arquetípico da vida. E que, então, a gente precisa estar muito atento. É como se a gente precisasse estar assim nervosamente atentos, né? Então, o ativismo delicado, ele não é um ativismo bonzinho, bonitinho, ele é delicado porque tem que ter essa delicadeza dessa qualidade de estar acordado, porque é muito fácil a gente se perder. E a reflexão é o que permite a gente, né, estar atento. Só que o problema é que na nossa cultura hoje a reflexão é quase como um luxo, é quase como uma indulgência. Parar para refletir parece que é uma perda de tempo, porque a gente precisa estar sendo produtivo, a gente precisa estar criando e gerando mais impacto e transformando, né, e criando e impactando. Então parece que parar e refletir sobre o que a gente está fazendo, né, fazer uma reflexão honesta, transparente sobre como a gente faz o que a gente faz, é mais difícil. Vamos dizer, a gente não é muito incentivado, né? A gente não tem muito incentivo, toma recurso, toma tempo, toma energia, né? Então, são poucos lugares assim que a gente consegue realmente parar para refletir com qualidade, ter uma prática reflexiva.
E esse é um outro nome para essa abordagem do ativismo delicado, que é prática social reflexiva. E um grupo de pessoas vem desenvolvendo no Brasil, especialmente pessoas da sociedade civil, mas é uma abordagem aí desenvolvida na África do Sul, mas também está presente na Nova Zelândia, na Europa e outros países, de pessoas que têm esse compromisso, o compromisso de estar atentos a como fazem o que fazem, né? E a gente acaba tendo que estar atento, né, no fundo, para dança entre polaridades. Então, por exemplo, o Adriano tinha mencionado no começo, né, se a gente quer ser progressista, o progresso ele anda junto com a conservação, né? Então o progressismo anda junto com o conservadorismo, né? Um depende do outro, né? De alguma forma a esquerda e a direita também. E se a gente começa a puxar muito para um lado, a gente acaba saindo do outro, né? Por exemplo, a extrema esquerda e a extrema direita de repente se encontram ali no seu extremismo, né? E na violência. Então, esse jogo de polos, esse jogo de polaridades é como o mundo funciona. Então, o que é pedido da gente, ativistas, é de estar atento a isso que está acontecendo, porque a gente está movimentando isso a todo momento, nunca é estático. E aí poder olhar para isso é que é essa prática. Ô César, eu vou tomar licença de fazer um comentário sobre nós, que a gente pratica aqui no Utopia Brasil, tentamos praticar alguns tipos de ativismo, e uma coisa que a gente percebeu já há anos, assim, que eu fiquei muito impressionado, é que como a luta, um exemplo que estava um assunto presente, a luta antifascista acabava tornando a pessoa fascista. A pessoa começava a ser antifascista, mas ficava tão antifascista que ela mesmo ficava fascista. Então, ela acabava usando um jeito de lutar com o fascismo muito parecido com o fascismo, e aí ela mesmo, com tanto ódio que o fascista conseguia, a gente até brincou que era um vírus, né? Que ele conseguia convencer ela a virar fascista, sem a pessoa perceber, a pessoa começa a lutar contra ele. E a gente ficava, nossa, é uma sinuca de bico. E a gente percebe agora, de novo, eu percebi agora esses dias, falando de assuntos contemporâneos, eu até falei isso com uma amiga, falei, gente, a gente está fazendo campanha, no caso aqui, o assunto não é o nosso único assunto política brasileira, mas estamos aqui fazendo campanha para o Bolsonaro sem perceber. Então a gente começou quando a Pablo Vittar fez um manifesto, e aí a gente falou, não, o PL, liberdade de imprensa, tá. Hoje já saiu matérias lá dizendo que para o pessoal do Bolsonaro, do gabinete do ódio, eles adoraram a polêmica, porque para eles reforçou a guerra cultural, que é tudo que eles querem, reforçar a guerra cultural. Eles querem reforçar a guerra cultural. Então, a gente até quando quer fazer um ativismo, acaba fortalecendo o contrário, na verdade, são os polos, né? O próprio Ele Não, se a gente pegar, isso é estatístico mesmo, o movimento Ele Não, que foi super importante, eu simpatizo pra caralho, aí deu voto para o Bolsonaro, há 4 anos atrás. Então, esse é um exemplo contemporâneo, né? Mas como que o jeito, não é só por isso, né? Como que o jeito, né? O jeito da gente comunicar o nosso ativismo, nossa causa, o que for, às vezes vibra de um jeito que reforça. Então, não sei. Isso é uma provocação que a gente está tentando resolver isso também, porque, no final de contas, a gente quer acertar. Então, é uma provocação para todo mundo aí também, em relação a essas questões da polaridade, de como o jeito do ativismo, e como que a gente pode ter essa paradinha de 1 hora para pensar o que a gente pode fazer em relação a isso. Acho que até mesmo porque eles se retroalimentam, né, Nil, nisso, né? Quando você exalta muito o lado, o outro lado quer contestar, e a gente está vendo essa polarização no Brasil, que é exatamente isso. Bom, deixa eu me apresentar, eu sou a Dani Vital, eu sou socióloga, eu sou uma das fundadoras da Projeção da Consolação, aquelas projeções que tem nas paredes de São Paulo. Eu faço parte do movimento Utopia, porque eu acredito que a gente tem que pensar onde a gente quer chegar, né? Porque tem que ter um direcional descolonizado, e para a gente chegar num futuro que seja benéfico para todos, para a gente encontrar um equilíbrio nesses extremos que a gente vive.
E pegando o gancho do Newton e do Adriano, eu acredito que o ativismo se tornou uma forma de luta que acaba sendo meio irracional. As pessoas querem defender o que elas acreditam sem muita necessariamente base ou formação, e apenas por defender um lado e acreditar um lado. Então, dentro disso, eu acredito que o delicado como não fofo, né, que é o que o César falou, é entender onde que você está e o que você pode mudar, e principalmente projetar a mudança, porque não adianta a gente ficar só pensando nos problemas que a gente está vivendo agora, que são diversos em todos os segmentos, quando a gente não consegue pensar onde que a gente quer chegar. E o Utopia Brasil, por isso que ele é um movimento para todos, porque todos têm que imaginar uma direção que querem chegar, e principalmente recontar essa história brasileira que durante muito tempo foi contada de uma forma negativa. Nós temos tantas potencialidades, como a Bruna falou, sejam econômicas, materiais, naturais, mas a gente se desacreditou meio como potencialidade de povo. Então, Utopia Brasil vem para resgatar exatamente essa potencialidade positiva do Brasil e, a partir dela, projetar um futuro positivo possível, né? Eu acho que dá só para a gente se entender aí onde que a gente está. E dentro disso, não adianta a gente falar onde eu quero chegar, sendo que as pessoas nem se entendem. Então, por isso que o ativismo, seja ele o delicado quanto o tropical, para a gente se entender quanto de forma positiva quanto brasileiro, e também ter ações dentro das nossas realidades, que são as mais diversas possível, para olhar a causa sua e dos outros com delicadeza e amor. Eu acho que é isso que é um dos principais pontos da Utopia Brasil, certo, Nilton? Não, eu queria não até preciso puxar... confirmar nada, não. Você falou, Tá falado. Eu acho que esse ponto é bem interessante, né, Daniela? Eu fiquei com a pergunta do César, né, sobre então como é que a gente sai dessas polaridades, né? A minha experiência é como consultora de organizações e ajudando elas a pensar o futuro, pensar a estratégia, visões de futuro, né, cenários. Então, eu também acredito nisso. Quer dizer, na hora em que a gente está olhando para a utopia, a gente está olhando para o futuro, a gente sai dessa posição tão agarrada, né? Quando a gente consegue pegar e, de repente, tipo uma ficção científica e todo mundo junto, e todo mundo começar a pensar, tá bom, que foi aquela pergunta que você fez para a gente, né, Newton? Que Brasil que a gente quer? Né? Que Brasil que vai ser bom para todo mundo? Porque também tem uma questão, gente, que eu sempre fico pensando, né? São vários Brasis dentro de um Brasil. Então, às vezes, a pergunta, né? Eu fiquei imaginando que pergunta o Newton ia me fazer e provavelmente ele ia me perguntar qual é a minha utopia para o Brasil. Eu, sinceramente, acho que já existem Brasils utópicos, tá? Então, por exemplo, eu fui para o Cariri, na região do Cariri, no Ceará. Gente, aquilo ali é lindo. Quer dizer, você tem uma série de precariedades, mas você tem uma dignidade dentro do Brasil, e dentro do Brasil informal, que eu chamo de Brasil informal. Tem gente que está chamando de Brasil profundo, tal, mas um Brasil informal. Esse Brasil, ele não precisa de políticos, gente. Esse Brasil, ele tem uma resiliência, né? O povo fica falando da antifragilidade lá do fulano, já esqueci até o nome do livro, do dito cujo. Pô, se a Rússia resolve colocar, né, explodir uma bomba atômica na Croácia, gente, esse pessoal sabe se virar. Eu não sei. Esse pessoal vai saber se virar. Então, tem uma que não é nem potência, tem já uma real riqueza no Brasil e força no Brasil, que a gente não reconhece como força, porque a gente olha, de repente, para uma precariedade material, né? Então, eu já faço também já convido a gente a pensar nisso. Agora, uma das questões, a questão do Adriano, né?
dessas ações práticas que não transformam, né? Então, e que não trazem resultados efetivos. Eu também fico me perguntando, Adriano, quer dizer, como fazer a transformação de fato, né? E aí eu fico me perguntando se ela não começa pela gente. E, assim, olhando para o movimento do Utopia Brasil e para o Redivias, que são 2 movimentos maravilhosos, se não tem que começar com a gente mesmo, né? Quer dizer, sei lá, um auto-amor, né? Não sei. Por isso, nós temos aqui a formação também em Avatar Tropical, quem quiser fazer. Opa, é uma formação justamente para a gente ir além do autoconhecimento, chegar no alter conhecimento, que é o conhecimento que tem, além do alto, tem o alto. Opa, além do alto, tem o alter, ou seja, tem o conhecimento com a diversidade. Faz parte aí da brincadeira também ter esse rolê. Ô, gente, mas tá muito calminho aí. Vamos, Adriano, dá uma polemizada aí que eu quero saber se você acha que dá certo esse papo mesmo, se cosquinha resolve, que se ativismo delicado é cosquinha. O que é cosquinha esse negócio? Entendeu? O que você entendeu disso aí? Eu acho nós que... estamos pensando na Mari, né? A gente está falando, mas a gente não dá para a gente continuar assim, a gente tem que mudar esse negócio rápido, né, gente? Se esperar cada um mudar também, acho que vai demorar muito, Fê. Acho que nós temos que conseguir ganhar essa eleição, não sei de que forma, não só ganhar a eleição, como transformar mesmo essas cabeças de alguma forma mais rápida, né? Então, não sei o que pode ser feito, eu estou meio em dúvida. Eu, pensando aqui um pouco, acho que esse, obviamente, é um debate longo, né? Hoje vai ser uma primeira parte aqui, eu acho que provavelmente isso demandaria bastante tempo, até para a gente trabalhar um pouco essa linha do que vocês falaram, de sim, a gente se ouvir mais nesse processo e refletir junto sobre esse caminho, né? Porque, obviamente, aqui também eu estou trazendo o meu ponto de vista, cada um está trazendo, mas, né, a gente não tem também certezas absolutas, né? As coisas estão em transformação e a gente também está um pouco avaliando a realidade como ela está sendo construída, né? Eu acho assim, a gente está vivendo uma nova realidade pós-pandemia também que vai trazer novas formas de se relacionar e criar ações e criar envolvimentos também que a gente também vai ter que testar, né? Porque eu acho que as pessoas mudaram muito mesmo assim. Eu não tenho a ilusão de achar que todo mundo melhorou com a pandemia, não é isso. Mas eu acho que as pessoas mudaram. Ninguém é igual ao que era em 2019, porque a transformação do mundo gerou a transformação de realidade, né? Gerou uma transformação de envolvimento, de relacionamento. Eu acho que tem muita coisa ainda que está ainda subindo, né? Subindo, esse mar foi revolto, as coisas estão começando a subir agora, aos poucos, eu acho. Efetivamente, as pessoas estão voltando para uma vida offline, digamos, de maneira mais... Claro, tem grupos que nunca abandonaram a vida nas ruas, mas eu digo ruas independente de ativismo, né? A vida normal. Mas eu acho que a maioria está se permitindo mesmo se envolver, se reconectar, se encontrar com as outras pessoas, mais agora, né? Do final do ano passado para cá. E, ao mesmo tempo, carrega uma experiência que é uma experiência de dor, por um lado, de muita reflexão, de muito medo. Eu acho que foram anos de muito medo e por óbvio, né, por conta da situação de tragédia que a gente viveu, sanitária, a gente perdeu muita gente no mundo, no Brasil, em todo lugar. E eu costumo dizer que eu acho que uma das principais coisas que a gente precisa trabalhar, e aí para fazer a conexão que você falou, Nilton, e aí provocar também aqui para a gente refletir, que, assim, eu acho que uma das principais causas, e é uma que eu estou tentando carregar para mim nesse novo momento, e pode parecer até um pouco contraditório com o que eu falei no início, mas a provocação é muito mais para gerar reflexão, como vocês falaram, do que outra coisa, que saúde mental. Eu acho que a gente vive uma crise de saúde mental nesse pós-pandemia e que os reflexos desse processo eles vão se dar também nessa forma de envolvimento das pessoas nas suas causas, nas suas lutas, nas suas reivindicações, né? Que acho que talvez uma das principais questões para esse novo ciclo que a gente vai viver agora e para um país, que aí eu concordo muito com o que foi falado,
para um país extremamente polarizado e dividido e que ainda está muito, digamos assim, dolorido com tudo que está sendo vivido nesses últimos anos. E aí a gente soma tudo: a polarização política, a crise de saúde mental, o luto coletivo. E eu acho que esse é um caminho importante que talvez quando se pergunta qual que é a conexão possível entre Vias e Utopia Brasil, me veio isso em mente agora. Eu acho que talvez criar ações de envolvimento das pessoas para um processo porque eu acho que são duas pontas que se conectam, né? Do que foi falado pelo vocês do Vias, desse ativismo delicado, para a visão da Utopia Brasil. Porque o ativismo delicado, pelo que eu entendi, eu confesso que eu não conhecia e fiquei feliz de ouvir e conhecer com vocês aqui, ele pode servir muito nesse momento em que as pessoas estão passando por esse processo de adoecimento coletivo mesmo, né? Que eu entendo como um processo de crise de saúde mental. E eu acho que a cultura e a arte têm um papel muito importante nesse processo de resgate, né? O Newton sempre fala muito isso, a Dani, o Ralph, que é um cara que já vem criando ações de cura de coletiva a partir de arte há muito mais tempo que a gente, né, Ralph? Era bom te ouvir aqui também, não só em Tiradentes. Fez o Festival da Loucura, fundador do Festival da Loucura. Exatamente, é uma referência nisso. Eu acho que isso é um caminho importante para a gente avaliar e pensar em como trabalhar juntos nesse momento. Porque o que a gente viveu foi uma guerra, de alguma maneira ainda estamos vivendo a guerra, né? Uma guerra invisível, uma guerra que mexeu muito com o psicológico, muito com as emoções, e que isso gerou uma sensação que eu acho de adoecimento coletivo, que a gente agora, nesse, entre aspas, pós-guerra, e aí eu não estou falando da Ucrânia, estou falando só da pandemia mesmo, eu acho que esse pós-guerra ele precisa ter um envolvimento da arte, da cultura e do ativismo nesse sentido, e aí se conecta com a ideia do artivismo que o Newton muito bem fala, para ajudar as pessoas a voltarem a se ressocializar, a se reconectarem e a repensarem os seus ativismos, as suas lutas e as suas reflexões. Porque as pessoas, às vezes, acham que elas nem percebem, mas elas estão muito fragilizadas e com muita dificuldade de trabalhar as suas questões pessoais e coletivas nesse pós-guerra contemporâneo que a gente está vivendo, desse quase pós-pandemia. Boa noite. Tudo bom, gente? Estão me ouvindo? Está me ouvindo aí, Adriano? Está ouvindo, está um pouco baixo, eu acho, mas dá para ouvir, sim. Não sei se chegar mais perto. Um pouco parece eco, não sei, mas está ouvindo. Agora, eu vou virar aqui, talvez está pegando embaixo do som aqui. Melhor aí? Fechou, está ouvindo. Tá, estou com o meu gatinho aqui, você veio docemente sentar aqui no meu colo, isso que é uma das coisas boas da vida, né? Que a gente, o amor do gatinho aqui. Então, gente, vou fazer uma pequena reflexão, ao mesmo tempo que eu fico muito entusiasmado ouvindo vocês, também outro dia Utopia e o próprio Vias, né? Aquele momento que nós passamos ano passado, a gente vê que tem muita gente pensando nesse Brasil, pensando nessa transformação muito parecido com a gente. Talvez nós estejamos na nossa bolha, né? Mas eu sinto que tem muita gente espalhada pelo Brasil inteiro, como a Fernanda falou lá no Nordeste, e pelo próprio Fórum da Manhã, as pessoas que a gente já trouxe para cá, que a gente conhece, né? Já são 6 anos, a gente vai conhecendo cada vez pessoas mais interessantes, mas, ao mesmo tempo, eu fico entusiasmado que a gente vive um Brasil efervescendo, criativo, inteligente, que está aí nos bastidores, mas, ao mesmo tempo, frustrado, porque a coisa não sai dessa bolha nossa, das conversas, né? E tem algumas coisas que são além da gente, que são meio mágicas, né? Que é uma faísca, de repente, que acontece, que se chama startup, né? Que, de repente, explode um movimento no Brasil, como aquele caso de 2013 lá da tarifa, né? Tem umas coisas que estão além da gente, mas eu fico esperando, porque se a gente não está preparado, né? Se não nos organizarmos, quando acontecer essa faísca, nós não vamos saber o que fazer, né? Então, eu acho que tudo tem uma coisa a ver com a outra, e como eu acredito muito no Quinto Império, eu acredito no Brasil, eu acho que pode ser que uma hora vai acontecer. E sempre ouvi falar também que o caos, né? Que dentro do caos que surge
as transformações, né? Quando está tudo certinho, não acontece nada. Quando está tudo efervescendo, assim, que pode acontecer uma coisa. Então, eu acredito numa coisa. Eu acho que acredito nas pequenas revoluções. Eu acho que a gente ficar, por exemplo, tentando fazer uma coisa grande, imensa, né? A gente não vai chegar a lugar nenhum. Eu estou cada vez mais apaixonado pela política e cada vez menos apaixonado pelos políticos. Eu acho a política ela é fundamental, ela é transformadora, ela é ali dentro da política que a gente consegue conversar, consegue dialogar e transformar as coisas. Mas, ao mesmo tempo, os políticos que nós temos hoje no Brasil, né, e talvez no mundo inteiro está com esse problema, que são políticos que não estão resolvendo os problemas que eles tinham que resolver, né? Decisões que seriam interessantes de transformações. A gente não vê ninguém entusiasmado, né? Você não vê, por exemplo, um cara como o Glauber Rocha, que eu sinto falta, é um cara que saía gritando e que ia para a TV, um intelectual também, super intelectual, mas que tinha essa parte de transformador, né? Então, eu continuo o seguinte, acho que eu sou muito pragmático. Para finalizar, eu acho que eu sou a favor das pequenas revoluções, pequenos projetos que possam ser transformadores em volta da gente e que a gente sinta que ele está fazendo alguma coisa, está acontecendo. Então, eu estou aqui com 3, 4 projetos pequenos aqui em Tiradentes e as coisas estão caminhando, me dando muita alegria, mas muito pequenininho, mas na área da educação, na área da segurança, né? E também na área de pensamento, que é o Fórum da Manhã. E eu acho que é isso, eu vou continuar fazendo isso. E sempre eu falo para todo mundo, faz aí do lado aí da sua casa, aí, monta um grupozinho ali que transforma ali a sua rua, transforma o seu bairro, ou vai trabalhar com os velhinhos ali uma vez por semana, ou com as crianças. Sei lá, a gente tem que pegar um pouco desse tempo que nós temos para estar aqui conversando, que a gente possa também estar fazendo essa transformação prática com alguma atividade. Eu já conversei muito isso com o Newton, né, Newton? Essa parte de educação, principalmente, que é uma parte transformadora. Então, eu acho que nós temos que ficar, nossos grupos estão aí pensando paralelos, vamos continuar, acho que nós não podemos desistir, temos que ter resiliência, que eu acho que alguma coisa nós estamos avançando. Eu acho que cada um de vocês, na área que vocês estão, eu sei que vocês fazem coisas transformadoras e coisas na prática, né? Que vocês estão chamando as pessoas, estão tentando convencer. Então, eu acho que é por aí. Vamos continuar dessa forma, vamos nos encontrar algumas vezes por ano, à distância, e eu fico satisfeito de estar nesse grupo com vocês, como outros grupos que são bacanas também, que tem cada um fazendo a sua parte. Então, um pouquinho isso que eu queria só posicionar. Queria só registrar que os projetos do Ralph, até quando são pequenininhos, eu conheço eles bem, pode ser pequenininho, um pouco maior, tal, mas eles são muito delicados e muito precisos. É uma coisa que eu lembro que o César falava também no ativismo delicado, que o delicado não é para não ser forte. Eu não sei se ele falava desse jeito, eu vou tentar do jeito que eu lembro, César. Mas se você for bem delicado, você consegue tocar em pontos específicos que podem mudar bastante coisa. É meio acupuntura, me lembra um pouco de acupuntura. Tem um lado, sabe, que o Gil chamava de doinho antropológico, o Gil também, a sabedoria do Gil teve. Essa coisa de saber tocar em pontos. Então, o Ralph ele toca tanto na inovação de projetos de educação, quanto na inovação de projetos com presos, são coisas muito importantes. E o fórum que nos uniu aí, que todo mundo, que a gente encontrou-se no Fórum da Manhã. Então, são projetos que são, acho, pequenos, mas que têm potencial de irradiar. E eu acho que, nesse sentido, nos preparam para, se acontecer alguma coisa, ter as pessoas preparadas, né? Porque, no fundo, nós estamos meio fazendo isso também, né? Preparando. E educação e saúde mental. Então, já estamos chegando num conchavo aqui, ó. A gente pode fazer um conchavo entre o Adriano e o Ralph. Educação, saúde mental, pessoal das empresas, fazer um conchavo aqui, chega alguma coisa. Diga. Fazer os pequenos eventos, né? Acho que os eventos têm essa... tem um filósofo sul-coreano, esqueci o nome dele, que é fantástico. Ele fala que o ser humano, esqueci o nome dele, mas ele fala que o homem nasceu para festejar, ele não nasceu para trabalhar, entendeu? Então, ele mostra muito isso, assim, os deuses querem ver os homens dançando, né? Eu vejo um pouco isso. A gente nasceu para pensar, para dialogar, para divertir, para amar, né? Nós temos uma maneira toda especial. O ser humano é uma figura especial, né?
pelo menos no universo conhecido nosso aqui, né? Então, agora, a gente está muito pouco preocupado. Acho que tem uma coisa que a gente faz, a gente está muito pensando, muita gente pensando em si mesmo. Falta um pouquinho o que o pessoal do Jorei fala, a gente fazer a felicidade do próximo. A gente não tem que fazer a felicidade para nós, nós temos que fazer a felicidade para o próximo. Só assim nós conseguimos ser felizes. Eu acho que isso é uma filosofia muito prática de transformação. E então, assim, eu acho que não tem outro caminho a gente fazer os pequenos eventos e buscar essas coisas, né, Nilton? Que a gente tem prazer, você falou, falar sobre a loucura, falar sobre o sistema presidiário brasileiro. E nós estamos cuidando um pouco do país, né? Assim, eu acho que essa parte ambiental também está uma loucura, né? Porque nós estamos deixando o planeta, nós estamos explorando o planeta cada vez mais com essa quantidade de exploração de minério, commodities. Nós temos que parar de levar um ferro daqui para o outro lado do mundo, o mundo manda para cá, da China para cá. Nós temos que fazer as coisas mais em volta da gente, que gasta menos energia, gasta menos tempo, né? Essas coisas estão erradas, né? Esse sistema de ficar o mundo circulando um para um lado para o outro todo dia é uma estupidez imensa. Ainda mais agora, com petróleo, como está com esse problema todo agora, né? Então, tem alguma coisa para acontecer aí, viu? Tomara que apareça aí alguém desse aí. Mas o Ralf, eu queria só, o Ralf deu uma cortadinha, só lembrar aqui que no Fórum da Manhã a gente fazia sempre as performances do Utopia Brasil e as festas do Fórum, e o que mais me animou na vida dos últimos anos foi isso, pela perceber que a festa pode estar junto com o pensamento. Isso aí. A gente fica tratando a festa como se ela fosse algo que não tivesse a ver com o pensamento, com a transformação. E ali a gente conseguia juntar, eu ficava muito falando, nossa, que legal, não sei se porque a festa não era separada do autopensamento, sabe? Acho que isso é o negócio e acho que o ativismo da gente, quando a gente fala tropical, é baseado em festas também, por isso, porque senão não tem sentido, não dá pra gente... Não vai ficar igual que a gente falou no começo. É isso aí. Vamos lá, próxima, que César quer falar? Eu queria pegar um gancho aí que o Ralf falou, sobre do caos sair alguma coisa positiva e transformadora. A gente está vivendo uma situação econômica mundial completamente caótica, consumindo todos os recursos, a gente está vendo a crise econômica, e agora surge, né, pontos de sustentabilidade e principalmente agora um novo termo que eu não sei se é conhecido de todos, eu acredito que eu gostaria muito de falar com a Bruna sobre isso, que as empresas agora elas têm se moldado, pensando num futuro mais sustentável, sobre práticas ESG. E eu queria que a Bruna explorasse um pouquinho disso, pensando nisso numa construção de futuro mais positivo por parte do empresariado. O que você acha, Bruna? O que você acha dessas novas práticas? Fundamentais, né? Bom, primeiro eu queria trazer um ponto, pegando o gancho do que o Ralf falou, que eu acho que a gente tem que ser semente de luz, né? Então, ainda que esteja tudo muito sombrio, a gente fica, às vezes, muito desanimado com muita coisa, a gente tem que ir semeando essa luz e olhando para ela, que, de alguma forma, a gente vai se aproximando. E aí, isso também está muito conectado, Dani, com o que você está falando, porque, assim, a perspectiva do ESG, eu acho que primeiro, é um termo que já foi cunhado há muito tempo, tem quase 20 anos, mas ele ganhou muita força nos últimos 2 anos, né? Então, basicamente, ele engloba práticas de ambiente social de governança das empresas em relação ao que elas desenvolvem, né? E aí, por conta da pandemia e por toda essa geração de excessos que a gente tem feito nessa nossa casa, então a gente está a toda hora pressionando esse teto ecológico, gerando mudanças climáticas, perda de biodiversidade, poluição do ar, e por aí vai, mas, ao mesmo tempo, gerando muita escassez, né, no que tange ao nosso bem-estar físico, mental, emocional e até espiritual. Então, existe entre esse teto, essa fundação, que a gente chama de espaço seguro para a humanidade, e é nesse espaço seguro onde os negócios eles precisam atuar numa perspectiva econômica. E o ISG, ele veio, obviamente, a gente até fala, né, seja por convicção, por conveniência ou por constrangimento, as organizações estão tendo que se mover.
E a gente está envelopando todas as ações relacionadas às práticas das organizações dentro desse conceito, que é um conceito que vai começar a ficar cada vez mais forte daqui para frente, que mede como essa empresa ela se posiciona, ou seja, que mede como ela age, ou o quanto de benefício para a sociedade, para o mundo vivo, né? E aí o mundo vivo entende-se humanos e natureza, essa empresa gera na atuação dela, para além do retorno que ela traz para ela mesma, né? Entropicamente, os acionistas e para a turma que trabalha lá. E aí, então, assim, primeiro que, inclusive, a minha empresa, né, a Iris, ela atua para viabilizar negócios que a gente chama de generativos, que é justamente esses negócios que trazem impacto positivo para o centro da atuação. E isso, gente, assim, é uma travessia, não acontece da noite para o dia, né? É uma jornada. E aí, para a gente, o mundo dos negócios, especialmente dos investidores, terem trazido um selo de que daqui para frente a gente vai começar a investir e a olhar para negócios, né, que estão comprometidos com a sua geração de retorno para além econômico, mas retorno social e ambiental, de uma forma muito positiva. Então, talvez essa ação prática que o Ralph trouxe é uma delas, né? Porque assim, se a gente tem negócios que, de novo, por conveniência, por convicção, por constrangimento, estão tendo que se adequar e se adequar muito rapidamente às mudanças estruturantes dessas empresas para adequação e para a geração de negócios que gerem um impacto positivo sistêmico, isso vai ser muito bom para todo mundo. Obviamente que é truculento, traz dificuldades, não é fácil, né? É uma jornada, é uma travessia, mas a gente não tem muita escolha. Então, se a gente está falando de futuro viável, a gente tem que olhar para isso. E aí eu queria também trazer um ponto, eu fiquei bastante curiosa com a fala do Adriano, quando você fala, né, Adriano, de saúde mental, assim, eu acho que a gente está vivendo um processo de decadência moral tão grande e uma como eu posso dizer, a gente está quase que, por não elaborar o processo que a gente viveu na pandemia ainda, eu acho que a gente está vivendo quase que um auto-engano em relação ao que a gente viveu. E aí, para mim, está muito evidente nas discussões das rodas de negócio hoje, que todo mundo está falando sobre metaverso, sobre Web3, sobre NFT, né? Teve um evento de inovação em Austin a semana passada, que todo mundo estava só falando sobre isso, e para mim é um reflexo muito forte de que a gente não está conseguindo lidar com tudo isso que a gente está vivendo, ou seja, a gente está colocando a nossa energia para construir outras realidades ou experiências imersivas e não está dando conta de endereçar as questões estruturantes e relevantes, tanto individualmente, né, quanto coletivamente, e como é que isso está se refletindo, obviamente, nos negócios, quando a gente olha todas essas práticas migrando para isso. Então, e aí isso se conecta com a dualidade que o César trouxe, que é, ao mesmo tempo que a gente tem essa pressão para adequação de negócios e construção de negócios generativos, né, a partir de práticas ESG, a gente tem esse outro lugar que a gente não lidar com a realidade desse território aqui, que é essa casa que a gente está vivendo, e construindo outras em metaversos, em viagens a planetas outros e tudo mais. Então, está vivendo nesse caos, e aí, só para concluir isso, se não gera de novo essa semente de que a gente precisa olhar para a luz, porque é um caos. O famoso estamos tentando meter o pé. É o famoso estamos tentando meter o pé. Tá muito difícil. Vou meter o pé. Não sei, gente. Não tem para onde meter o pé, vou para o metaverso. Né? Estamos tentando ficar mais louco de ficar lá. Tchau! Né? É o lado da loucura que não está nos ajudando. Ô, gente, a gente tem 20 minutos, tem daqui a pouco 10 sai 2. E aí, então, já vai me encaminhando. O Adriano foi citado aqui. Se quiser dar uma fechada também, que ele vai sair às 9. Então, eu acho que essa coisa da saúde mental aí está rolando, porque é a única coisa que junta tudo, né? Junta o jeito da gente fazer com o delicado, na verdade, eu não sei, acho que junta de alguma forma isso aí. Diga, Adriano. Eu acho que, assim, historicamente falando,
Se a gente fizer essa analogia de que a pandemia foi uma guerra, né, um tipo de guerra difusa, invisível, toda guerra deixa sequelas psicológicas, né, em quem vive a guerra diretamente. Isso é histórico. E todo processo de pós-guerra, você tem um papel e um envolvimento de setores artísticos e culturais para criarem ritos e processos de socialização como forma de resgate de uma certa sentimento de coletividade, né? A sanidade mental na perspectiva de ressocialização, de envolvimento das pessoas para se reencontrarem, se reconectarem com a sua própria existência coletiva. No nosso caso, agora, eu vejo assim, de maneira mais intensa, e eu acho que aí, pensando no Brasil, a gente tem esse duplo desafio de fazer isso esse ano, porque é um ano de extrema polarização política e de grande, digamos assim, dificuldade das pessoas de se reconectarem, de se reenvolverem, não só pela polarização política, mas também pelo processo de deterioração, essa palavra é horrível, ela já em si é deteriorada, né? De transformar esse processo agora num rito coletivo de reconexão, de reenvolvimento das pessoas. Eu concordo com o Newton quando ele fala, até porque eu tenho o meu lado, pode não parecer, mas eu tenho o meu lado DJ, eu acho que a música e a festa, o Ralph falou isso também, é um processo de ritualização, né? Em que você, claro, uma festa bacana, onde as pessoas estão ali de maneira saudável, curtindo, vivendo aquele encontro, é uma forma de ressocialização e de criar, digamos, um espaço de acolhimento para as pessoas nesse momento de dificuldade e, ao mesmo tempo, de fazer reflexões políticas, utópicas, né? Eu acho que cada vez mais o processo da festa política está conectada com o cotidiano dos novos movimentos. Isso já vem, se a gente for começar a avaliar, isso desde 2010, os chamados novos movimentos, inclusive se utilizaram desse expediente da festa política como um mecanismo de mobilização e de envolvimento de uma juventude que estava um pouco desconectada da política. E deu certo para o lado, digamos assim, mais da direita, né? Mais certo do que para o lado mais da esquerda. E aqui eu não estou fazendo votos específicos, só estou dizendo que teve um setor da sociedade que conseguiu se apropriar melhor desse formato, digamos assim, e dessa lógica. Eu acho que cabe a nós, nesse ano, de maneira prática e, ao mesmo tempo, utópica, criar cerimônias, rituais e processos que sejam concretos, mas que trabalhem a subjetividade das pessoas nesse processo de resgate. E aí eu acho que isso pode ser um caminho para a gente trabalhar junto, não sei exatamente, mas é um pouco a sensibilidade que eu tenho aqui desse nosso curto papo aqui e de conceitos que vocês trouxeram. A conclusão, então, vamos fazer festas. Esses brasileiros se reúnem, ficam discutindo política, no final eles concluem que tem que fazer um monte de festa, e eu concordo total, e quero dizer que os cursos que a gente está lançando nossos aqui estão todos nesse sentido. Para criar esses rituais, festas, que tentam encaminhar. Eu não tinha pensado desse jeito que vocês falaram, eu tinha pensado de outro jeito, estava pensando por outros motivos. Tal. Mas agora que está falando, então não é nem a saúde mental que une, é a festa. A festa reúne a saúde mental, mais a política, mais a arte, mais... Então, agora palavras finais de todo mundo, para a gente chegar nesse conchavo final. E agora palavras finais, mas também comentários gerais, ainda pode ter mais, cada um pode falar mais umas 2 vezes. Ainda. Olha, gente, eu acho que a festa, né, ela é uma excelente fura-bolha, né? Se a gente pensar no carnaval, né, e todas essas festas populares do Brasil, é o fura-bolha. E o que a gente está precisando cada vez mais são de modelos participativos, né? Então, quando a gente fala em política, né, Ralph? Então, como é que a gente consegue abrir espaço para que, principalmente essas pessoas que foram invisibilizadas e que não tiveram voz, possam ter voz? Então, eu sou super a favor, eu não sei para vocês, mas o carnaval me faz uma super falta e eu não vejo a hora de chegar ao São João. Quero dizer que esse ano o carnaval vai ser um negócio meio louco, não sei se vocês repararam, porque geralmente o carnaval é antes da Semana Santa, né? Nesse ano vai ter a Semana Santa e vai ter o carnaval fora de época.
Então, a gente está abrindo o carnaval no Brasil depois da Semana Santa, que qualquer orientação espiritual ficaria bastante preocupada com isso, porque supostamente a gente passa a Semana Santa para fechar o carnaval e passar os demônios, solta os demônios no carnaval, sempre foi assim, né? Temos ritos sociais, era assim, soltava os demônios no carnaval, então aqueles dias tal, e fechava na Semana Santa, pedia perdão na quaresma, tal, pelos pecados cometidos no carnaval, e aí, pá. Aí agora a gente vai abrir o carnaval depois da Semana Santa, o que significa que o carnaval só vai fechar na próxima quaresma. Então, a gente vai viver um ano de carnaval. Eu acho que é isso que está acontecendo. Então, é realmente os doidão pós-pandemia ficando maluco mesmo, lançando o carnaval eterno. E quem sabe isso salva o Brasil. É bom lembrar que o carnaval sempre foi um espaço de comunhão, no sentido de encontro, de festa, mas também sempre foi um espaço, historicamente, de reflexão política. Sempre teve essa conexão. Boa parte dos blocos de carnaval sempre foram, digamos assim, de marchinhas e músicas que faziam ou paródia, ou criticavam a política, ou criticavam poderosos, ou, enfim, ridicularizavam situações esdrúxulas, né? Então, assim, exato. Então, de alguma maneira, se a gente parar para pensar que a gente tem um ano em que o carnaval é fora de época o ano todo, que a gente tem eleições, a gente tem Copa do Mundo, a gente tem esse processo de ressocialização, na verdade, é um pouco caos mesmo, né? Assim, enfim, e como conduzir o caos, eu acho que está no nosso desafio também, né? No sentido, quer dizer, não conduzir o caos, que aí é a gente querer ser demais, mas eu digo assim, criar momentos em que a gente possa pegar esse caos e transformar em coisas, né? Em ações, em reflexões, eu acho que... Como diz a Tropicália, na música Tropicália, eu organizo o movimento, eu oriento o carnaval. É uma proposta. Exatamente. A Tropicália é uma manifestação. É isso aí, talvez seja isso aí. É um chamado mesmo fortíssimo. Tropicália, acho que é Caetano e e eu acho que a Tropicália é um ótimo exemplo de como ser forte e delicado ao mesmo tempo, né? Porque, assim, ele é prático, ele incide na vida das pessoas, ele mobiliza, mas ele tem uma delicadeza que é difícil até de explicar, né? Porque quando você olha, você sente uma força, uma pressão ali e, ao mesmo tempo, uma sutileza de um envolvimento, né? Então, realmente, assim, talvez isso que a gente está tentando aqui, essas polaridades aí, que o carnaval também tem, né? O carnaval ele é delicado e violento ao mesmo tempo, se a gente parar para pensar. Eu acho que a grande solução, a grande questão seria a gente conseguir unir a passeata gay com o carnaval, que são as duas manifestações maiores no Brasil. A passeata gay, não, a Marcha para Jesus com a passeata gay. A hora que a gente conseguir unir a Marcha para Jesus com a passeata gay na mesma festa, eu acho que aí a gente chegou. Gente, conclusões aí também, nós fomos já de conclusões. Eu sei que a Bruna já tem que ir também às 9, né, Bruna? Jantar da família, mas também tem mais algumas pessoas que quiserem fechar e falar o que à vontade também. Voltando nesse assunto, que nós fomos nos assuntos. O Brasil tem jeito, é festa, carnaval, mas é o carnaval que faz a política. Também vou dar essa dica bibliográfica, às vezes a Bruna deu Esperança Ativa, né, Bruna? Eu fiquei super interessado em conhecer. Esperança Ativa, vou mandar aqui no grupo. Eu estou lendo esse aqui, nesse momento, chama Dançando nas Ruas. Livraço, viu, gente? Livraço. É uma história do êxtase coletivo. Justamente passa pelo Dionísio, Carnaval, mas chega também nas festas fascistas. Então, mostra os potenciais do êxtase coletivo, bons e maus, não apenas os bons. Mas debate bastante essa questão do Carnaval com a política. O Carnaval sempre teve um potencial revolucionário muito grande, foi muito reprimido por isso mesmo. E eu acho que vai estar sendo recuperado isso, cada vez mais. E agora eu acho que a gente vai ter que fazer, quando eu falei de juntar com o crente, não é apenas uma brincadeira, eu acho que é mais a questão de como dar ordem ao caos, como saber dialogar na fronteira da ordem e do caos, não ficar só no caos, porque realmente só no caos, eu já até estou convivendo com gente aqui que entra nessa brisa, não é bem isso que a gente quer.
Então, como é que a gente consegue, né, não negar a ordem da nossa bandeira? Né? A gente tem ordem e progresso, um lema positivista. Então, a gente tem uma dificuldade com a questão da ordem, enquanto identidade nacional, que leva a gente, de vez em quando, a buscar salvações em militares. Né? O nosso amigo Bolsonaro é muito parecido com o tenentismo. Né? O tenentismo também foi outro momento. Tem momentos bons, tenentismo muito ruim, né? No caso do tenentismo, Bolsonaro. Mas, assim, tem uma demanda de autoridade militar no imaginário. A impressão que eu tenho é que é tão caótico que, de vez em quando, você quer uma doutrina, uma ordem. Aí você busca o chefe militar ou a igreja. Então, agora, eu acho que a grande questão é realmente essa, quando ele fala eu oriento o movimento, eu organizo o carnaval, eu organizo o movimento, eu oriento o carnaval. Está na música Tropicália, que é essa questão, né? Se a gente conseguir isso de alguma forma, vai fazer a coisa andar, vai descobrir a identidade, vai cumprir esses ritos todos. Que aí voltam os assuntos que o César falou no começo também, de passar, o César que falou, né, também a Dani, né, dos traumas históricos da nação, de resgatar a identidade, tudo isso é encaminhado, deve ser encaminhado nesses processos que nós estamos falando, né, de rituais, festas, o que for, mas encaminhando essas coisas, não apenas tentando fugir, né? Eu até citei aqui também o Jenkins, né, que está lançando o Public Civilization, não sei se vocês viram, The Civic Imaginação. O Henry Jenkins, que fez a Cultura da Convergência, um grande cara de narrativas digitais, está lançando um metaverso, dialogando com o que a Bruna falou, mas é um metaverso de imaginar uma nova sociedade, uma utopia. Você construir uma utopia no metaverso. E isso, gente, o pessoal está no metaverso pensando, vou lá vender coisa do Itaú e tal. Mas se for fazer isso, tanto faz. Ok também, uma mídia nova, isso vai ter. Mas uma mídia nova do quê? O metaverso é um game. Um game tem novas regras. Se ele tem novas regras de convivência, você pode criar sociedades que você imagina. Essa é a questão. Você pode criar regras novas. Então, tudo que a gente teoriza, a gente pode criar no metaverso como teste para chegar na realidade. E é isso que o Jenkins está trabalhando nos Estados Unidos, e eu percebi que nós estamos trabalhando igual aqui. Eu percebi a mesma coisa. É a tentativa de criar um metaverso com alguma ética própria, onde as pessoas saibam conviver, discutir qual é essa ética, mas isso tudo em clima de alegria, festa, que é o específico também do nosso país. Acho que pegando um pouquinho do teu gancho aí, Newton, eu acho que também é muito importante, eu sempre bato nessa tecla desse resgate do brasileiro de forma positiva, eu sempre bato nessa tecla, e principalmente uma formação, né? Da gente conseguir se entender quanto a isso e a parte de quanto brasileiro dentro da nossa estrutura social, econômica e política, mas principalmente adquirir conhecimento para a gente entender onde que a gente pode chegar. Então, eu acho que iniciativas... mas o que dá para fazer? Então, iniciativas como até mesmo o curso que a Utopia está lançando de liderança e ativismo tropical, que procura mostrar mais interesse, criar novas formas de ativismo, lutar pelos seus propósitos e reformular essa identidade nacional, é muito importante, porque senão a gente sempre fica patinando no mesmo lugar. Então, eu acho que a gente tem que se entender, sim, eu acho como é o autoamor, como é o autoconhecimento, mas se conhecer também quanto a um brasileiro, né? Então, eu acho que cursos, adquirir conhecimento, sempre é necessário, assim, porque senão nada se muda, né? A gente sempre patina no mesmo lugar. Newton, fala um pouquinho do curso de liderança nesse já foco. falei mais ou menos por cima aqui bastante, já está mais ou menos então, claro. A maioria que está aqui vão fazer esses debates conosco, vão se aprofundar tudo isso. Mas, no fundo, é isso, é criar, também pensar a nação e criar performance, para que as performances, usar a performance como ativismo mesmo, né? Criar performance para tentar transformar pontos que você acha importante, e aí tentar viralizar isso e tentar se comunicar, e aí com todos os princípios que a gente falou aqui, né? Desde escuta das pessoas até ser delicado, e aí vai.
Eu queria só fazer um comentário nisso que a Daniele estava falando, né? Porque eu estava justamente pensando sobre o nosso desenvolvimento, fazendo um paralelo na minha mente aqui, o desenvolvimento do país e o nosso desenvolvimento pessoal, né? Porque cada um de nós tem uma busca para se tornar mais si mesmo, né? Se tornar mais autêntico, se tornar mais você, né? Você imaginar 10 anos atrás, 15 anos atrás, você se imaginava você do hoje? Você conseguia? É difícil, né? Eu acho que o Brasil também está no seu movimento, né? Sempre esteve, né? No seu movimento de se encontrar mais a si mesmo. É um movimento constante, né? É o vir a ser do Brasil. É um movimento de autenticidade. A autenticidade é difícil. É difícil porque requer você estar de olho nos outros, mas não ficar buscando só se comparar e se referenciar pelos outros, mas ser você mesmo. Ao mesmo tempo, você não consegue ser você mesmo sem olhar para os outros também, né? E aí a gente tem várias questões aí que a gente vai discutindo, né? Tipo, o complexo de vira-latas, né? A gente passou boa parte da nossa história mais recente aí, mais recente que eu digo, depois, né, da colonização, se referenciando pelos europeus, aí depois passou a ser os americanos, norte-americanos, né? E hoje a gente ainda vive essa crise de identidade, né? A gente passou aí um período no século XX tentando discutir quem que é Brasil, né? Com os modernistas, toda essa coisa da Tropicália e tudo mais. Mas agora a gente está no século XXI, e agora quais que são essas referências, né? Que eu acho que bebe sim do passado, eu acho que vocês do Utopia Brasil fazem isso de uma forma super legal, mas ao mesmo tempo tem gente falando assim, artistas, né? A Fernanda Torres, por exemplo, estava falando, gente, minha referência era o Oswald, mas agora eu não sei mais falar com o público, especialmente o público evangélico. Essa referência dos modernistas não me serve. Qual que é a minha referência agora, né? Eu estou falando tudo isso porque eu acho que tem, né, no movimento da gente construir a nós, tem sempre o dançar entre carregar algo do passado, ao mesmo tempo deixar coisas do passado morrerem para o novo também vir, né? E esse novo, do que é esse Brasil do futuro, é uma incógnita para mim, é um cheirinho que eu ainda não entendi, mas que vai estar muito, mas que anda de mãos dadas agora com o mundo, mais do que nunca. Vocês estavam falando sobre essa história, né, do digital, ativismo digital e tudo mais, e do metaverso. Não tem mais como escapar do virtual. São dois polos, né? A realidade e a representação. E a representação agora está justamente comendo a realidade. A gente está vivendo mais a representação, vivendo mais o virtual do que na realidade. E isso tem implicações enormes na nossa cognição. Enormes, enormes. Na forma como a gente processa nossas emoções, como a gente pensa e raciocina, né? E é isso, enfim, tudo isso que vocês estavam trazendo. Então não tem como negar o virtual. Por outro lado, a gente começa a ficar tão virtual, tão virtual, tão virtual, que aí tá todo mundo cansado de virtual. Então eu acho que assim, acho que festa vai ser uma coisa fundamental. Tomara que venha mais festas, encontrar. E uma coisa que eu acho que está sinalizando para a gente que deve vir mais forte, talvez não apareça tanto no Instagram, mas vai vir mais forte, é a relação com a natureza, a comunhão com a natureza. Como alguns povos indígenas fazem, de levar os jovens para escutar o silêncio. Isso acho que vai ser uma coisa assim, já né? Mas acho que vai ser uma coisa muito importante, tão importante quanto a ressocialização, a comunhão com a natureza. Acho que tem uma chave muito grande para a gente aí. E o Brasil dá um banho de natureza aí para a gente, nesse sentido. Arrasou, Savana. Saúde mental inclui isso, né? Inclui também comunhão com a natureza, né? A gente fala saúde mental. Eu não consigo imaginar a saúde mental sem algum momento de comunhão com a natureza, né?
De repente, a gente está em bolhas de elite, né, com algumas coisas que dá para irradiar. Né? A gente considera muito luxo. interessante. A gente imaginar que a gente considera luxo terapia psicanalítica, não tem no SUS, é um negócio meio surreal, né? Como assim, gente? Isso não é luxo, isso não é uma questão de luxo, não é questão de que é rico, não é? Não tem nada a ver com rico isso. Até outro dia falavam, né, que só tem depressão pobre, né? Rico, porque pobre não tem, falavam isso. Hoje em dia sabe que é uma bobagem imensa. Então, se a gente imaginar que não tem nada, né, de coisas, acesso mesmo à população de saúde mental e coisas como diversões qualificadas, diga, Fê. Mas é muito interessante isso, né, César, dessa questão do virtual, né? Eu tô fazendo uma pesquisa sobre visões de futuro que não aconteceram, né? Se você pensar na visão de futuro do José Bonifácio para o Brasil, ou do movimento abolicionista, mas até da internet, porque, na verdade, o movimento da internet ela surgiu quase que junto com o movimento hippie, né? Era uma ideia de descentralização do poder, né? Então, eu fico pensando um pouco, quando a gente está aqui conversando sobre o que fazer, né? Eu acho que passa também por uma discussão de concentração de poder, né? De descentralização desse poder, concentração e descentralização do poder, de maior diversidade e também de uma mudança de modelo mental, né? O que aconteceu? Que a internet foi cooptada. E aí agora vem essa nova internet, que está todo mundo falando, com 5G, e que supostamente então vem o metaverso, então vem uma nova esperança de uma distribuição, né, de informação e de quebra de bolhas. Mas o que a gente pode fazer, né, como vocês estavam comentando sobre esses, né, quais são esses pontos de acupuntura, né, e como ficar atento para que não seja cooptada de novo, né, e que a gente consiga então colocar essas visões de futuro mais inclusivas e desejadas em ação. Eu acho bem difícil, bem difícil. A coisa mais que eu já tentei uma vez fazer, a gente era de uma linha de ayahuasca que tinha um núcleo de ética. E aí, na verdade, o que ele tentava, eu acho que para chegar nisso que você está falando, tem que voltar no debate do que é ética no sentido de regras sociais, né? No sentido de que está certo e está errado. De como que você se comporta, detalhes de comportamento, coisa bem... É uma discussão do novo homem, porque o que o César está falando é que está surgindo um novo ser. Isso não é a primeira vez que aconteceu, não foi só a tecnologia, geralmente tem a ver com tecnologia, mas nesse livro analisa várias vezes, em 1500, como é que surgiu a depressão, com a chegada, aí vai, imprensa, outras tecnologias. Então, acontece, surge novos mindsets, que a gente fala, né? Um novo ser humano. Então, está surgindo um novo ser humano. Isso é um fato, independente da gente. Então, a gente tem que tentar fazer com que ele surja de um jeito que a gente ache legal. Quando a gente fala uma utopia, para mim, penso mais isso do que regras sociais, como é que é o estado ideal. Eu penso como é que é os seres daquele lugar. Eles vivem como? Como é que é uma briga, como é que eles lidam com uma briga? Ou um namoro, as famílias, eu penso essas coisas. Pode mudar tudo isso, gente. Tudo isso é convenção. Tudo. Então, tudo pode mudar. Então, a gente começa a imaginar como é que as pessoas vivem. Aí, se a gente imagina um jeito, aí a gente tem que tentar efetivar esse jeito em todas as coisas que a gente faz. Aí, por exemplo, na empresa, na consultoria da empresa, no emprego que tem público, no vendendo cachorro-quente na rua, fazendo um filme, qualquer coisa é a mesma coisa. Na verdade, é o jeito. Quando a gente fala o treino da batalha, é muito a ver com isso. É um jeitinho. E é o jeito brasileiro. Eu acredito piamente que Oswaldo de Andrade, se estudar direitinho, o papo da antropofagia, realmente tem muita coisa. Tem muito mais do que as pessoas estão falando. Ninguém estuda direitinho, não. Né? Tem muita coisa, fica estudando muita coisa. Tá? É antropofagia mesmo, o papo da antropofagia mesmo, que volta nas origens indígenas. Não tem nada a ver com o que estão falando de indígena hoje. É um negócio mais complicado. Hoje em dia tá muito, tipo, indígena gosta de natureza e fica pensando que eles são bonzinhos. Não, o mundo é devoração mesmo, é outro papo. É antropofagia, comer o outro, é um negócio que tem violência, não é sem violência, não é. Não é. Ah, sim, acabou a violência. Não é. Até porque isso é bobagem. Isso não vai acontecer, nós estamos em uma cidade, o mundo, a natureza é reprodução, vida e devoração.
Não adianta ficar fingindo que a natureza é um negocinho. Não é. Tem devoração. É você entrar na lógica da devoração, da beleza da devoração. É outra mitzvah. Tem a ver com os povos indígenas, sim, se você ir lá na matriz. E o Oswald, acho que conectou bem legal. Então, a gente usa o Oswald não apenas para a parte artística, pelas filosofias mesmo, que eu acho que tem a ver com a busca dessa ética tropical. E que está em pesquisa, mas a gente tem que saber a ética que a gente quer para ir tentar ir levando ela para os lugares. E aí vai levar também para o metaverso, também para a festa, também para qualquer coisa, na verdade. Vai trepar. Qualquer coisa você vai levar aquilo, entendeu? Que é você. Né? Estandarte de carnaval, né? Vamos lá. É complexo. Tem a ver com carnaval também. O carnaval é antropofágico, é troca de personalidade, essas coisas todas que tem a ver com o metaverso, mas no fundo é isso, né? No fundo, gente, é não ficar louco sendo criativo. No fundo, o papo é esse. Realmente o poder criativo aumentou demais e as pessoas não estão conseguindo controlar isso. Então, a maioria fica maluco mesmo. A verdade é essa. Porque é muita coisa que pode acontecer. Então, você tem qualquer possibilidade. Agora, você pode virar mulher, você pode ser o quê? Não podia, gente. Era muito mais claro. Você podia aquilo, podia aquilo, podia aquilo. E tinha um nível de felicidade que nem esse monte de regra que a gente pensa, a opressão, tal. Funcionava há muito tempo, viu, gente? Não fica achando que o mundo era todo mundo infeliz, sofreu o dia inteiro. Não é bem assim. Você estudar mesmo as coisas, tem... Então, nós estamos querendo ser tão criativos, gente. Querendo ter tanta liberdade, a gente está almejando o poder de ser Deus. É disso que se trata. O ser humano está querendo ser divinizado. Ele está querendo ter poder. Ele tem esse poder mesmo, então ele está querendo. Só que aí, meu filho, aí não é fácil. Aí está ficando todo mundo maluco. Então, aí está acontecendo. Estou ficando maluco, porque todo mundo, poder demais, muita luz. Aí você não consegue segurar esse negócio, ficar fritando. Então, agora vai ter que aprender a lidar com isso, se quer mesmo. Ou vira fundamentalista, como tem muita gente optando. Aí, quando o cara opta por virar fundamentalista, é porque ele não quer essa complicação de ter que decidir tudo. Que é uma complicação, você tem que decidir se eu vou pegar mulher, se eu vou pegar roupa. É tanta coisa. Ai, meu Deus, se alguém der uma manual aí, eu sigo e às vezes fica mais calmo. Entendeu? Então, eu não estou nem questionando quem é careta, não. Eu acho que é normal. Só que se a gente quer tentar ser criativo, vai ter que, sei lá, falei um monte de gente. Complexo, mas agora eu já vou falar mais. Foi muito bom, queria agradecer conclusões finais. Quem quiser, que todo mundo já deu uma quase. Vamos ver. Solução ética tropical, galera. Ética tropical, educação, saúde mental, festa, arte. Palavras-chave. Boa, Fê. Fechar com palavras-chave. Bom critério. Gabriel também está aí, veio de novo. A gente estava fechando hoje 9h10, mas se quiser dar um finalmente para nós, nosso fã número único, se o nosso fã número único quiser falar alguma coisa. Tá sem áudio, Gabriel. Voltou o áudio, tá com áudio. Fala. Não está ouvindo. Olá. Foi. Hoje eu fiquei triste, eu cheguei atrasado, eu estava super empolgado em assistir, mas não consegui pegar o início. Mas estou aqui com as palavras-chave, vou puxar aqui do bloco e conseguir digerir alguma coisa. Ué, não vai falar as palavras-chave? Vai miguelar para nós? Vai pensando aí, a última rodada você volta. Tem mais? Deixa eu falar. Eu acho que assim, o finalzinho dessa conversa, esses pontos que você trouxe, Newton, são realmente questões aí muito pertinentes, é uma grande incógnita para todo mundo, que hoje a gente tem tecnologia dos deuses, né? Só que a gente não desenvolveu interiormente o Deus interior para poder dar conta dessa tecnologia toda, né? Quando você tem todas as infinitas possibilidades, é coisa demais, né? Acho que com o metaverso, então, vai ser uma coisa que pode, né? Vai ser pirante. E é inevitável, com tanta luz vem sombra, né? O Instagram, o pessoal, e no Facebook, o pessoal criou aquele joinha do Facebook para ser uma celebração positiva. De repente virou uma febre, uma coisa que começa a fazer mal e gera ansiedade nas pessoas, né?
Então é inevitável, com luz vem sombra, com o metaverso vai ser, é bem possível que vai piorar a nossa saúde mental, certamente que vai ter consequências nefastas, e certamente vai abrir um monte de possibilidades também. E aí, voltando na história toda do ativismo delicado, acho que também se resume, talvez tenha sido a Fernanda que falou, que a gente tem que cuidar mesmo cada um de si, viu? Tem uma coisa da solidariedade, tem uma coisa da gente estar trabalhando pelo coletivo, mas eu tenho visto a importância daquele mantra do avião, coloca primeiro a máscara em você e depois coloca no outro. A gente tem que se cuidar, sabe? Na pandemia isso foi bem nítido, assim, todo mundo teve que se cuidar. Se você estava com depressão, não tinha ninguém que ia te tirar da depressão se não fosse você. Né? E eu acho que vem reforçar isso, a importância também da responsabilização individual nessa história toda. E assim termino. E se a gente vai fazer festa, festa com responsabilidade. Individual. Senão vai virar rito coletivo fascista, né? Que esse livro até analisa esses ritos coletivos fascistas, que eram rito coletivo, tinha transe, tinha tudo, mas era rito coletivo fascista. Ou seja, você virou robozão. Virou robozão lá, tá lá doidão, mas é robô. Dani, quer concluir? Eu tô anotando aqui tanta palavra que vocês falaram que eu tô feita com a minha pesquisa. Eu acho que as minhas palavras-chave são aprendizado, festa, obviamente, e eu acho que também é um pouco de formação mesmo e inteligência emocional, porque a gente não pode deixar de passar por esse luto que é mundial, né? Mas olhar para si mesmo com uma forma mais acolhedora e pensar num futuro mais acolhedor também em todos os segmentos possíveis. Eu acho que eu finalizo assim e temos que estudar, temos que fazer alguma coisa para mudar realmente essa realidade. E obrigado, arrasamos. Gratidão a todo mundo aí, valeu, gente, bem-vindos. A gente conseguiu alguma coisinha aqui, acho que o Brasil... acho que dá. Acho que agora, se a gente trabalhar um pouquinho, a gente salva esse país aí. Todo mundo junto. Pelo menos, se não salvar, pelo menos, como disse o César. Eu, pessoalmente, César, eu gosto bastante de tentar salvar o mundo como terapia individual. Eu acho que me dá uma sensação de sentido. Eu acredito muito no Viktor Frankl, que acredita nessas coisas de terapia do sentido, logoterapia, né? Que às vezes falta um sentido. E quando eu tenho alguma coisa que vai além de mim, serve muito para mim. Claro que é o que você falou, vai ter que dosar isso, né? Não vamos ficar... Mas acho que muita gente usa por isso, usa desse jeito, às vezes é escapismo em relação a si mesmo, como a gente lembrou bem, né? Aqui, às vezes, você fica falando de causas por escapismo. Já entrevistei gente de extrema-direita e extrema-esquerda, vários, assim, que você percebe que a pessoa está realmente usando totalmente como escapismo, que se olhar para si mesmo vai estourar de desespero, né? Então é muito fácil perceber a doença mental assim em ativistas muito extremos. Mas, independente disso, eu pessoalmente eu gosto de imaginar, nem se for de forma lúdica, que de forma brincando até de arrogância, se for vamos salvar o mundo, tá, essa brincadeira. Nesse sentido de Liga da Justiça, eu me identifico com esse tipo de sensação, me sinto mais pleno. Mas falando assim, estou fazendo alguma coisa que serve para alguma coisa, sabe? Estou desde um processo histórico. Isso me dá uma sensação de calma também. E analisar as coisas um pouco mais de cima, pessoalmente, também me ajudou muito. Eu vejo muita gente desesperada com a polarização, com a eleição, com o Bolsonaro, com o Lula, o que for. Mas quando você levanta muito, você pensa um pouco para cima, você analisa, você não fica tão desesperado. Mais que a gente quer, vou pensar em mim mesmo, mas o cara, você fica aquela coisa enchendo o seu saco, tal, né, do mundo real, assim, entre aspas. E aí, quando você entende de cima, você dá uma acalmada. Então, só dizendo que a política também é terapêutica. Valeu, gente. Valeu. Valeu. Posso fazer um comentário quando você terminar aí? Claro. Peraí, a gente não vai sair porque acho que a Camila vai
Vai que vai sair a Camila. A gente pode sair, mas a Fix está aí, né? Então já terminou. Muito agradecido a todos. Mais uma semana aí do podcast Utopia Brasil.